Pai do Senhor, amados. Amém. A Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Antes de qualquer consideração, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 1, versículos 2 e versículo 3. Obrigado, irmão. Livro do profeta, 1 Samuel, capítulo 9, do versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Vamos ler esses três versículos e eu não tenho dúvida que Deus vai falar com esta igreja. Na verdade, irmão, Deus ele é tão bom que nós preparamos louvores para adorar Ele, Ele divide, né? No louvor Ele já fala conosco. 1 Samuel 9, 3, podemos ler, irmãos? Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Aquis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. E perderam-se a jumenta de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai buscar as jumentas. Que está sentado, amado irmão, nesse espírito de reverência e adoração na casa do Senhor nosso Deus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui pela primeira vez, conhecendo este povo abençoado, né, pastor Valdevino, né, e a pastora Zenaide, que estão aqui nesse trabalho que Deus nos colocou. E eu sei que a obra não é fácil, mas Deus há de dar graça aos irmãos para vencer todas as adversidades, todos os obstáculos. Fico feliz em conhecer os irmãos, os obreiros aqui, né? Já vi diáconos aqui orando, o povo de Deus fazendo a obra. Essa igreja abençoada que está aqui. É bom estar com vocês, viu? Quem não me conhece, eu sou o pastor Idrício, pastor presidente do MEP. MEP é o Ministério Evangelístico Palavra Eterna. Temos 8 meses, estamos começando agora. Somos criança ainda. Nós temos 60 membros ali reunidos, onde estamos adorando e exaltando o nome do Senhor. São promessas de Deus na minha vida que demorou a se cumprir, mas aconteceu. Porque tudo que Deus promete acontece, viu? Deus não é menino para prometer algo e não cumprir. O que Deus prometeu vai acontecer. E quando Deus reúne o seu povo, irmão, é porque Ele tem algo no seu coração. E Ele quer dividir isso com você. Ele quer, o que Ele tem no coração dele, Ele quer encher o teu coração nesta noite. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida, viu? A mensagem que desceu ao meu coração, que Deus me deu, fala do seguinte tema: aonde você está buscando a solução do seu problema? Aleluia. Talvez alguém possa estar pensando, irmão, se eu estou no templo, eu estou buscando em Deus. Mas pasmem, tem crente que ainda acredita em horóscopo. Tem crente que ainda está dando a mão para as pessoas lerem. Tem crente que está buscando conselho em lugares errados. A mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite é essa: aonde você está buscando a solução do seu problema? O texto que eu li nesta noite fala de uma família que a Bíblia diz e nos apresenta como uma família abençoada. Um homem que era valente, um homem que tinha riquezas. E o texto sagrado nos fala que esse homem perdeu um bem precioso, que eram alguns animais. Se você ler a história bíblica, quando se falava da riqueza de alguém, como é no caso de Salomão,
Sempre se falava que ele tinha 500 jumentos, camelos. Falar de animais mostrava o poder aquisitivo de alguém. E é interessante que essa família vivia bem. De repente, amados, perdeu-se ou extraviaram-se a jumenta de Quis. Esse homem que você está conhecendo talvez hoje, que você não leu esse texto, a Bíblia está nos mostrando que ele tinha alguns animais e se perderam. A verdade é que ninguém quer perder. Quando a gente perde algo na vida, geralmente nos causa uma tristeza e às vezes tristezas profundas. As coisas mais simples que nós temos, nós não queremos perder. Eu lembro de um jovem que comprou uma bicicleta, ou ganhou uma bicicleta do seu pai, foi na padaria comprar um pão, deixou ali fora, e quando ele voltou, a bicicleta não estava mais, alguém levou. Você imagina a tristeza de um jovem que ganha algo do pai e de repente perde? Ele chorou na hora. Às vezes nós compramos um carro e vem aquele 48 prestações, vamos passear no centro da cidade e saímos um pouquinho, quando voltamos, cadê o carro? Alguém levou o carro, isso dói, irmão. Ninguém quer perder. E o que dizer de uma mãe que está com o seu filho, criando ele com o maior cuidado para que ele não caia da cama? Ele vai crescendo e ela faz de tudo para o seu filho se alimentar e nascer saudável. E de repente vem as drogas e arranca da família o seu filho. O que dizer de mães que estão perdendo as suas filhas para a prostituição? O que dizer de mulheres que estão perdendo os seus maridos para as amantes? Ou ao contrário? Ninguém quer perder, irmão. E quando nós perdemos algo, isso nos machuca. E nós procuramos desesperadamente resolver os problemas que nos cercam. Esta família de Quis não foi diferente. Eles perderam um bem precioso. E logo ele ficou preocupado. Ele queria rever, ele queria possuir de volta aquilo que ele tanto tinha de apreço. De repente, amado, escute aqui, esses animais servia para viagens longas, servia para fazer o trabalho mais forçado, mas o que me chama a atenção é que eles perdem esses animais, e agora a preocupação vem, e ele chama o seu filho Saul e diz: filho, vai em busca da jumenta do pai. E você comigo nesta noite vai estar aprendendo algo profundo para a tua vida. Aonde é que ele foi buscar a solução? Ele escolheu um dos seus servos e saiu em busca. É interessante que você lendo a história de 1 Samuel capítulo 9, a Bíblia diz que o primeiro local que ele foi buscar foi no local chamado Montanhas de Efraim. Quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo do Senhor falou comigo e disse: filho, procura o significado de Efraim. E quando eu peguei o dicionário, eu descobri que a palavra Efraim é um lugar fértil. Saul logo imaginou, se elas saíram daqui, ela foi para a montanha de Efraim. Porque na montanha de Efraim é um lugar fértil. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nem tudo que reluz é ouro. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós estamos passando alguma dificuldade na nossa vida, quando nós estamos passando algum problema, nós achamos, às vezes, tem coisas que aparecem brilhando demais aos nossos olhos, e nós pensamos, ali está a solução do problema. Mas se você for ver o texto, ele procurou toda a montanha de Efraim, e não foi solucionado o problema. Aleluia. O Espírito Santo me levou a lembrar de Abraão. Imagine, os irmãos, que Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai do meio da tua família, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, uma terra que mana leite e mel. Aleluia. Eu fico pensando, cá nos meus botões, Abraão chegando para sua esposa Sara e diz: olha, Deus apareceu para mim. Que Deus? Júpiter?
Mercúrio, porque existia vários deuses. Diana, a deusa? Não. O Deus que apareceu para mim, ele se intitulou como Deus dos deuses. E o que é que ele disse? Ele disse para a gente sair de casa e vamos para uma terra. Que terra, meu marido? Olha, é uma terra que manda leite e mel. Mas onde é isso? Ele não disse. A gente vai ter que pegar as nossas coisas. Irmão, no mínimo, se fosse hoje, a mulher ia olhar para o marido e dizer: o meu marido está louco. Como é que nós vamos sair de casa e sair aí sem rumo? Só que Deus tinha falado com ele. Aleluia. Só que quando ele chegou na cidade, a terra era árida, irmão. Era terra seca. Havia uma promessa de Deus que essa terra ia mandar leite e mel. Só que agora a terra, quando ele chega, é uma terra seca. É uma terra árida. Deus fez promessa para algumas pessoas que estão aqui nesta noite. E parece que está tudo contra aquilo que Deus te prometeu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: fica na presença do Senhor. A vitória vai chegar na tua casa. Sabe o que é que Abraão fez? Ele olhou para o Egito. O Egito fala de sustento. O Egito fala de prosperidade. Ele cresceu os olhos e foi para o Egito. Quase perdeu a esposa. Teve que voltar para a terra seca. Teve que voltar para a posição que Deus colocou ele. Aleluia. Nem tudo que reluz é ouro. E aqui você vai ver que Saul vai nas montanhas de Efraim e não encontrou os animais que tinham perdido do seu pai. Na sequência, ele passa numa cidade chamada Salissa e outra chamada Salim. E o significado dessa cidade, aqui eu abro um parênteses, quer dizer paz. Uma das coisas que mais o homem do século 21 está procurando é paz, irmão. Tem pessoas que têm que sair das grandes metrópoles, das capitais, estão procurando as cidades do interior, porque quer paz. Tem pessoas que na cidade, como na cidade de Itajaí, que está dizendo, tem dia que dá vontade de eu ir lá para dentro do mato, eu quero paz. Todas as pessoas estão procurando paz. Nós queremos paz no trânsito, nós queremos segurança, nós queremos que os nossos filhos vá para o colégio tranquilo, nós queremos paz. Oh, glória a Deus. E Jesus apresenta-se para a humanidade dizendo: eu vos dou a minha paz. Aleluia. Eu não dou a paz como o mundo a dá. Aí nós descobrimos que existe a paz de Cristo, mas existe a paz do mundo. Só que existe uma diferença, meu irmão, se você não sabe. Qual é, pastor? A paz do mundo é a ausência de problema. Eu não quero ter problema. Eu não quero ter tristeza. Eu não quero ter angústia. Isso é a paz do mundo. A paz do mundo, nós queremos ter somente felicidade. E algumas pessoas, na busca dessa paz, envenenada pelo mundo das drogas, da bebida, do cigarro. Mas Jesus está dizendo aqui que a paz dele é diferente da paz que o mundo dá. Qual é a diferença, irmão? A paz de Cristo, sabe qual é? Mesmo na luta, mesmo no problema, mesmo na angústia, mesmo no deserto, existe uma paz dentro do nosso coração que nos dá força de continuar. Mesmo que todos se levantem contra mim, eu tenho a paz dentro de mim que me dá força, meu irmão. Não foi em Salim. Eu vou sair daqui, viu, irmão? Não vou congregar mais com o senhor porque aqui tem muito problema, irmão. Não tem igreja sem problema. O dia que a igreja não tiver problema, Jesus vai arrebatar ela e levar para o céu. Você vai encontrar batalha aqui, mas lá também tem batalha. Você pode pedir a carta para ir para lá, mas quando você chegar lá, a mesma batalha você vai ter que enfrentar. Aleluia. Aí ele continua, vai na terra de Benjamim, mas não encontra. Aí ele desiste. Ele olha para o servo dele que está ao lado e diz: olha, não adianta mais. Já fomos em tantos lugares, fomos na montanha de Efraim, fomos em Salissa, fomos em Salim, fomos em Benjamim, não encontramos.
sumiu, não adianta, agora o pai está preocupado, vamos voltar. Só que aquele servo que estava do lado dele, disse para ele: Senhor, eu conheço um homem, e esse homem é homem de Deus. E diz que tudo que ele fala acontece infalivelmente. Vamos procurar ele. Aí ele diz assim: mas eu não tenho nenhum pão para dar o profeta. Escute isso aqui, irmão. Quando alguém ia na casa do profeta, do pastor, que seja, ele não ia de mão vazia, ele sempre levava um presente. E esse homem tem uma preocupação, ele diz: eu não tenho nenhum pão para levar para o profeta. Que tem coisa profunda nesse texto aqui. Glória a Deus. Quando era da força dele, ele estava lá nas montanhas, ele estava em Salícia, agora a coisa era espiritual. Ele procurou nos lugares errados e não achou. Agora ele estava tendo a chance de ser abençoado, ele estava tendo a chance de resolver realmente o problema dele. Ele começou a colocar um obstáculo. Eu tenho nem um pão para levar. Só que aquele servo prudente disse assim: eu tenho um quarto de um ciclo de prata. Vamos em busca do profeta. Aleluia, aleluia. Quantos acreditam que Deus ainda faz milagres nos dias que nós estamos? Quantos acreditam que Deus ainda revela coisas profundas? Enquanto ele estava procurando o profeta, sabe o que é que acontecia na casa do profeta? Deus falava com ele. E Deus disse: Samuel, vai vir um homem da tribo de Benjamim te procurar. E quando ele chegar, ele está em busca dos animais do pai dele, mas eu já guardei, ela está em tal lugar. Quando ele vir procurado, vai transmitir algo que eu tenho para ele. E quando a irmã Viviane estava adorando o Senhor, que ela chegou para este irmão aqui e começou a falar, Deus já tinha revelado no meu coração. E a história do irmão não acabou, ainda tem muito para fazer no Senhor. As pessoas talvez não valorizem, mas ele sabe, e que Deus faça o que Deus colocou na sua mão. E eu me alegrava porque o nosso Deus é um Deus que confirma. O nosso Deus é um Deus que revela. O profeta está falando, irmão, com Deus, e Deus diz: vai vir alguém. E eu tenho algo no meu coração para você transmitir para essa pessoa. Aleluia. E de repente Saul chega na casa de Samuel: é tu, Samuel? Sou eu. Eu não te conheço, não sei quem você é, mas eu tenho algo de Deus para te falar. E quando aquele rapaz olha assim, ele diz: olha, tu estás procurando os animais do teu pai, não é? Não te preocupa, porque eles já estão guardados, assim que diz o Senhor. Eu fico imaginando aquele rapaz que não tinha conhecimento de Deus, agora assustado. Como é que ele sabia disso? Talvez passou alguma dúvida na cabeça dele, alguém deve ter contado para ele. Só que Samuel olha para ele e diz: filho, bota uma cadeira aí para você não cair, porque eu tenho algo muito mais profundo para te entregar. Aleluia. Sabe o que é que o profeta olhou para ele e disse assim: olha, Deus manda te dizer que tu serás rei sobre Israel. Você sabe qual foi a resposta de Saul? Eu, rei? Essa profecia parece que está errada. Porque a minha tribo, a tribo de Benjamim, é a mais pequena. Ele quis dizer assim: Deus, nós somos muito pobres. Tem gente mais rica para fazer isso. Tem gente mais importante para fazer isso. Só que, irmão, quando Deus escolhe, Ele não vê o teu poder aquisitivo. Quando Deus escolhe, Ele não quer saber se você fala bonito, se você é carne, se a sua língua é presa, se a eternidade está na tua vida. Deus não vê nada disso. Quando Ele te chama, Ele quer que você faça. Mas o problema é que nós queremos justificar a nossa chamada. Deus estava dizendo: tu vai reinar, e ele estava dizendo: mas eu sou pequeno demais. Quando Deus chamou Moisés, disse: Moisés, vai falar com o faraó. Senhor, eu sou pesado de língua. Irmão, quem foi que fez a boca? Quem foi que fez a língua? Quem foi que fez o coração? Quem foi que fez a intelectualidade? É Deus. Você não precisa ser inteligente, você precisa ser obediente à voz de Deus, e Deus vai te usar. E a história vai continuando, irmão. Ele teve um grande banquete. Glória a Deus. E o profeta diz assim: olha, tu vai voltar para a tua terra.
E no caminho tu vai encontrar 2 homens. Esses 2 homens, meu Deus do céu, que mistério que está aqui nessa noite. Esses 2 homens vão dizer onde estão os animais. Mais à frente tu vai encontrar 3 homens. Esses 3 homens veio um com um cabrito, preste atenção. O segundo veio com 3 bolos de pães. E o terceiro vem com odre de vinho. Aquele que está com os pães não é o que está com o vinho, nem é o que está com o cabrito. Vai te dar 2 pães. Já vem Saul saindo da casa de Samuel. Lá na frente ele encontrou 2 homens. Os 2 homens disseram: "Ai, moço, tu estás procurando na jumenta do teu pai, já se encontrou." Ele: "Tudo que o Senhor me fala acontece." Mas à frente ele observou, vinha 3 homens. Um com cabrito, outro com 3 pães e outro com odre de vinho. E quando ele se aproximou, quem estava com os pães, deu 2 pães para ele. Eu não entendi, pastor, o que isso quer dizer. Lembra que no começo, quando o servo disse: "Vamos à casa do profeta", ele disse: "Eu tenho nem um pão." Aí sabe o que Deus estava dizendo para ele? "É eu que te dou, meu filho. Aleluia. Quando você pensa em ajudar a minha obra, eu estou te dando, viu? Não é você que ajuda, é Deus que te dá. É Deus que vai te abençoar. É Deus que vai multiplicar a tua vida, a tua cozinha, os teus negócios, a tua casa. Deus que vai te dar." E ainda no texto você vai ver ele dizendo, mais à frente, tu vai encontrar uma turma, vem uns homens que vêm adorando o meu nome, vêm profetizando. E tu vais encontrar com eles. O meu espírito será sobre o teu espírito. E tu serás transformado em um novo homem. Aconteceu como o profeta falou, irmão. Quando você vai no lugar certo, Deus derrama a bênção na sua vida. Aqui neste púlpito pode ser o homem mais simples, mais iletrado, mas se é de Deus, quando ele falar: "Eu quero te abençoar", vai correndo para o púlpito e pega a bênção, porque Deus vai te abençoar. Não precisa de horóscopo, você não precisa que ninguém leia a sua mão. Você tem um Deus que sabe o passado, o presente e o futuro. Aleluia. Um dos atributos de Deus é que Ele tem todo o poder. Se Ele tem todo o poder, que fica seguro na mão dele, que ninguém pode te tocar. Agora, irmãos, tem pessoas que, por não ter o conhecimento de Deus, às vezes buscam solução em lugares errados. Deixa eu te dizer isso aqui. E você vai ficar pasmado porque foi um crente, viu? O rapaz chegou para mim e disse: "Irmão Edrício, há muito tempo atrás, eu era auxiliar. E ele chegou na minha casa e disse: rapaz, eu fui na casa de uma cartomante. E essa mulher fez a leitura das cartas para mim e disse que ia acontecer 3 coisas na minha vida. Essa mulher disse que eu ia bater o meu carro, que eu ia perder a minha noiva e eu ia perder o meu emprego." E ele disse assim: "Que mulher de Deus." Eu disse: "É, rapaz, e como é que tá?" "Bati o meu carro, perdi a minha noiva e o padrão quer ter uma reunião comigo. Eu acho que vou perder meu emprego." Aí eu olhei para ele e disse: "Rapaz, você foi no lugar errado. Ao invés de você receber bênção, você recebeu maldição. Se alguém está dizendo que teus filhos não vai dar nada, não aceita, repreenda em nome de Jesus. Se alguém está dizendo que teu negócio que você abriu vai ser um fracasso, repreenda em nome de Jesus. Não aceite maldição. Não aceite pensamentos negativos contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus negócios. Quando ele foi no local errado, irmão, ele não receberia a bênção, recebeu só a maldição. Eu disse para ele assim, ó: se tu acredita nesses simples homens de Deus, tu vai casar com essa moça, tu vai ter um carro melhor do que o que tu tem. Aleluia, Jesus. E tu vai ter um bom emprego. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Um ano depois eu encontrei ele. Ele estava com um carro melhor, casado com aquela menina, e ele era frentista, agora era gerente do posto de gasolina. Você pode adorar o Senhor com palmas?
Você pode glorificar o nome do Senhor. Quando nós buscamos no lugar certo, Deus abençoa a nossa vida. Ai, irmão, mas faz tempo que Deus falou comigo e parece que não acontece. Parece que está dando tudo errado. Irmão, eu era vendedor de livro em São Paulo. Eu sou pernambucano da gema. E eu comecei na igreja, novo convertido, sem conhecer muito a Deus. E eu entrei num culto, quando de repente alguém começou a falar uma língua que eu não entendia. E eu dizia, meu Deus, esse homem deve estar louco. Daqui a pouco uma mulher levanta e começou a bater palmas. Eu disse, o que ela está vendo? Sabe por quê, irmão? O homem natural não entende a vida do homem espiritual. Só quem é espiritual é que sabe o que é chorar na presença dele. Só quem é espiritual é que sabe que de repente dá vontade de você levantar e sair correndo aqui no meio da igreja. O natural não entende essas coisas. Aleluia, glória a Deus. E de repente um homem começou a baixar ali dentro do templo e chegou onde estava uma senhora e disse assim, minha serva, eu tenho visto o teu problema e a tua aflição. Hoje eu mando a solução do teu problema, assim que diz o Senhor. Aí eu lá no meu lugar pensando, disse, esse homem deve estar doido. Dizendo que é Deus, assim que diz o Senhor. De repente ele sai no meio da igreja, foi lá onde eu estava, colocou a mão no meu ombro e disse assim, homem, por que tu duvida do meu espírito? Eu uso quem eu quero e como eu quero. E eu te trouxe aqui nessa noite para falar contigo, para que tu saiba que eu sou Deus. Falou minha vida inteira, irmão. Sabe como é que uma criança chora? Ficou eu. Coloquei minha cabeça entre as pernas, chorava igual uma criança, porque Deus falou comigo e eu comecei a entender os mistérios de Deus. Lá em São Paulo, Deus disse que eu ia trabalhar com doentes. Eu quero, irmão, chama a atenção sua nessa noite, que você, quando está na presença de Deus, no local certo, Ele vai te abençoar. Eu morava com 15 viciados e Deus falou comigo, escute isso aqui, que eu ia trabalhar com doentes, que apareceria aidéticos, cancerosos, pessoas com hipertensão, com diabetes, na minha frente. Fazendo a somatória, eu fui em 4 lugares, 4 congregações diferentes. E 4 pessoas falaram a mesma coisa para mim. Na última foi uma velhinha de cabelo branco que olhou para mim e disse, esse jovem de óculos aí atrás, Ana, levante a sua mão. Deus está me mostrando você entrando em lugares e muitos doentes, você está diante deles. Eu vim vender livro em Santa Catarina, há uns 20 anos atrás. Só que tinha uma promessa. Eu ainda estava nas drogas. Deus falava comigo, eu estava sentado aí onde você está. Eu vinha no culto, Deus falava comigo, eu saía lá fora, eu voltava para a amizade. Por isso que eu sempre digo à igreja para ter paciência com as pessoas, até que Deus complete, o Espírito Santo complete a grande obra na vida dele, na vida dela. E eu lembro como Deus falou comigo, e um dia na praia eu estava chorando. E eu disse, Deus, se tu falaste comigo através daquele povo, cadê os doentes? Só tinha drogado do meu lado. Naquela noite eu tive um sonho, que eu ia no Hospital Marieta. Na época, irmão, se pegava pessoas para trabalhar como atendente de enfermagem, não precisava ter curso, bastava ter desejo de trabalhar no hospital. Eu tive um sonho e no outro dia eu decidi ir no hospital. Foi um rapaz na minha frente e voltou e disse assim, olha, não tem vaga, só que tem uma coisa, o crente quando tem algo de Deus, uma promessa de Deus, um sonho de Deus, quando alguém diz não, ele tem que dizer sim. Quando alguém diz não vai dar, você tem que dizer vai dar sim. Vão te chamar de louco, mas é Deus que está falando, e se Deus falou, você tem que acreditar. O rapaz disse não tem vaga, não, mas eu vou falar com a assistente social. Eu falei com ela, com a Ana Clara, eu acho que eu dela faz muito tempo. Ela continua no Marieta. 20 anos que faz isso, eu não esqueço daquele dia, que ela disse para mim assim, amanhã você vai começar a trabalhar dentro da UTI. Eu não conhecia nada de enfermagem. Só que o que ele me prometeu, irmão, passou-se mais de um ano e não acontecia. Tem coisas que está começando agora que ele me prometeu há 15 anos atrás.
Mas ele cumpre. E eu entrei naquela UTI e eu chorava. Não era por causa dos doentes. É porque Deus usou pessoas para falar comigo que eu ia trabalhar com doentes. E o Senhor estava cumprindo a sua promessa na minha vida. Eu quero que você fique em pé nesse instante. Você vai ouvir esse testemunho em pé. Aonde você está buscando a solução do seu problema? É em Cristo, irmão. Ele vai abençoar a sua vida. Eu não esqueço de um senhor que tinha uma perna amputada, diabético. Eu não tinha ainda pregado o evangelho para ele e ele chegou em uma parada cardiorrespiratória. Nós fizemos todo o procedimento de ressuscitação, cardioversão, adrenalina, atropina. Vamos tentar ressuscitar o homem, mais de 30 minutos fazendo massagem cardíaca. Tínhamos entubado ele, colocado um tubo na sua traqueia para que ele respirasse através do respirador. Colocamos um bambu, colocamos oxigênio para dentro dele. Eu fazia massagem cardíaca, o médico cardiovertia ele e o corpo estava inerte. 30 minutos, já estava com medríase nos olhos. Ele estava todo roxo. E eu lembro que quando eu fiquei ali, o doutor olhou para mim e disse: esse aí não adianta mais, já deu 30 minutos, já deu para ele, já foi. A enfermeira disse: então vamos parar tudo. E eu fiquei ambulando o ambu, botando oxigênio para dentro, eu fiz uma pequena oração. Eu disse: Deus, Tu és o dono da vida. E se Tu quiseres, a vida volta para esse homem agora. Porque eu não preguei teu evangelho para ele, muitas vezes ele esteve aqui na UTI. Na hora que eu terminei de falar isso, em pensamento, o monitor cardíaco fez assim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Correu o médico do lado, correu a enfermeira do outro e disse: que homem de sorte, mas não é sorte não, é o poder de Deus na vida de um homem. É esse Deus que está aqui nesta noite para te abençoar. É esse Deus que quer fazer obra grande na tua vida. E eu quero orar por você agora, nesse instante. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. As promessas que Deus fez na tua vida, ela continua em pé, viu? Mas venha rápido. Aleluia. Meu Deus. Tem alguém para louvar com o hino aí, irmão? Poderia ser? Meu Deus. Eu mistério de Deus aqui, viu? Venha adorando ao Senhor, venha falando com Jesus. Você sabe que é que Deus está falando contigo através da sua palavra. Meu Santo de Israel, mandar a sua ai de plaçorelianda subir. Ai, ai, levanta sorelione que a surimicanto. Ai, 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 me mandou soreme que andebre a súbia. O irmão aqui, ó. Deus estava me falando que pediram a tua vida por várias vezes. O inimigo tinha decretado 2 vezes a tua morte. Só que Deus tem projeto diferente da tua. Tu estás aqui hoje porque Deus fechou a tua sepultura. Levanta a surimicanto nébria. E tu será muito usado por Deus. Fica na posição do Senhor, mesmo sem compreender nada. Fica na posição que Deus vai te honrar na terra. Assim te diz o Senhor. Pode preparar o louvor aí, irmão. Tem mais aqui, viu? Essa moça, vem aqui, moça. Ali atrás. Você é que olhou para trás, vem aqui. Você. Fique em espírito, viu, irmão? O Senhor está nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. Cadê a mãe? A mãe está aqui? Olha que Deus está falando contigo. Tu vai ser próspero. Porque Deus determinou isso. Mas você tem uma autoridade sobre você. Sabe quem é, né? Que Deus colocou? O que essa autoridade falar é como se fosse a voz de Deus para você. Se essa autoridade dizer sim, é sim. Se ela disser não, é não. Se ela disser vai, tu vai. Se ela disser fica, tu fica. É a mãe, viu? Deus colocou ela como seja obediente. Por isso vai depender do que Deus tem preparado para você na terra. Se você desobedecer a voz que Ele colocou ao teu lado, você vai sofrer muito. E esse dia Deus te trouxe aqui para falar contigo. Talvez você não compreenda esse mistério, mas o mundo espiritual é mais vivo do que nós imaginamos. Diz que os discípulos estavam reunidos. E Jesus entrou ali. Estava tudo fechado.
Eu digo que Jesus estava ali. Glória a Deus. Sabe por quê? Aleluia, Jesus. Porque Jesus, ele tem todo o poder. Mas hoje ele também é onipresente, ele já tem ressuscitado. Isso quer dizer o quê? Que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Verdade, Deus. Aleluia. Ele está aqui nessa noite, viu? Glória a E Deus. se ele quiser aparecer, ele vai aparecer. Aleluia. Mas se ele não quiser, e o Espírito creia que ele está aqui. Você não precisa se arrepiar. Você não precisa sentir calafrio. Ele está aqui pronto, porque a palavra diz isso. Vamos louvar ao Senhor? Levanta a gasolina e canta dentro. Tem mais coisa aqui que Deus quer fazer, viu? Feche os seus olhos. Vai adorando a Deus. Vai exaltando o Senhor na beleza, a sua santidade. Vai levantar a gasolina.
Glória a Deus. Tem alguém que aceitar Jesus hoje como seu Salvador? Se tiver, levanta a mão assim como sinal para a gente conhecer. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus? Não mudar de religião, não. É mudar de vida. É uma nova história. Tudo que ficou para trás é apagado e você começa uma nova história. Tem alguém? Se tiver, faz assim, ó, com a mão para a gente conhecer. Se quer aceitar Jesus ou voltar para Cristo, senão eu vou orar. Vamos orar então? Feche seus olhos mais um pouquinho, vamos orar ao Senhor. Glorioso Deus e eterno Pai. Nós te louvamos, Senhor, pela tua glória, pela tua graça no nosso meio. Sim, meu Deus, porque tu tens, Senhor, falado conosco nesta noite e tem recebido o nosso culto de adoração no teu trono. Nós entendemos que tu tens os anjos, as mais belas vozes diante de ti. Mas tu quisesse ouvir, Senhor, a teu povo, que são falhos, que não temos vozes belas, mas tu ouvisse o clamor, o louvor, a adoração dos teus filhos, que estão diante de ti esperando o cumprimento da promessa em suas vidas. Deus vai se revelando pelo teu Espírito na vida dele, na vida dela. Sim, meu Pai Santo, vai fazendo coisas grandes na vida dos teus filhos, vai aproximando mais ele para o teu mistério, vai falando na mente deles, vai limpando, vai purificando, vai fortalecendo, vai dando convicção espiritual. Que a tua boa mão desta noite seja forte na vida do teu filho, e quando ele for dormir nesta noite, que ele possa estar agraciado, agraciada com a tua presença, com tua glória. Nós abençoamos o teu povo que vieram no lugar certo nesta noite, a lugar agora, nesse instante, que estão se preparando para separar casais, para fazer trabalho de mandiga e macumba, mas aqui tem um lugar, Senhor, que o teu povo está sendo abençoado pela tua palavra, e o teu Espírito está renovando forças nesta noite, e que esse bom Espírito esteja cada dia revelando coisas profundas para eles, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe, meus amados.